Olá a todos, amigos e irmãos do canal É Tempo de Oração. Hoje, quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025, esse amigo que fala com cada um dos senhores é o Gafarel. Queria agradecer ao pastor Genival Lira por conceder um espaço aqui no canal dele, o canal É Tempo de Oração, o canal do Ministério de Oração. Agradecer as orações do nosso amigo Rodrigo Rodrigues, da nossa irmã Valdenice, da nossa irmã Kátia, do Rafael e da Zélia Sacramento. Todos os dias temos pedido a Deus, temos apresentado as nossas vidas a Deus, os nossos planos. E você que abriu esse link, aguarde só alguns minutos, eu peço, porque eu tenho certeza que o Senhor irá falar a tua mente, irá falar o seu coração por meio da palavra dele. Eu tenho algumas opiniões muito particulares, muito pessoais, e em momentos de orações, essas opiniões podem vir à tona, mas, é claro, entre a minha opinião e a opinião da palavra de Deus, eu peço que você opte pela palavra. A palavra é o firme fundamento, tá bom? Confesso que hoje eu tive dificuldade para trazer uma palavra para vocês. Hoje eu tive dificuldade mas mesmo com dificuldade, Deus, Ele me abençoe e eu vou poder compartilhar com os senhores, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais um dia, por mais uma chance, por mais uma oportunidade. Hoje é um dia que o Senhor nos concede. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas. Que a tua graça, a tua misericórdia venha se fazer presente mediante a fé. Através da fé, através da tua misericórdia. Concluo, meu Pai, e graças ao Senhor por isso, que a misericórdia do Senhor é a causa e a razão de não sermos consumidos. Que a tua misericórdia, a tua graça venha se fazer presente. Que o teu favor venha nos sustentar. Está escrito: eis que o Senhor da paz, guardará em perfeita paz vossa mente e o vosso coração. Eu creio, meu Pai. Eu creio que o Senhor guardará as mentes e os corações dessa pessoa que nos ouve. Mentes que se encontram muitas das vezes, meu Pai, atribuladas, perturbadas por conta de um problema, por conta de uma má notícia, por conta de algo que aconteceu que ela não esperava, que essa pessoa esperava. Que o Senhor venha conservá-los, que o Senhor venha sustentá-los, como o Senhor sustentou ao Senhor Jesus, meu Pai. Ele, como o exemplo máximo para todo cristão, ele sentiu na pele os problemas que muitas das vezes nós, meu Pai, sofremos, e ele disse: meu Pai, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. E eu faço das palavras do meu Senhor Jesus as minhas. Passa de nós o cálice, mas sobretudo que seja feita a vossa vontade. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, meu Pai. Que diante
das situações que nós não entendemos, venhamos ter a certeza de que o nosso Redentor vive, de que Ele reina, de que Ele está no controle de tudo, que Ele está a par de tudo. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Vamos lá? E observe como que o capítulo 3 de Mateus, ele é muito especial. Eu vou ler de uma forma muito sucinta, mas vou explicando capítulo por capítulo, tá bom? Ou melhor, versículo por versículo. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Observe que o texto ele fala que João Batista apareceu pregando no deserto. Apareceu pregando. Você vê que o texto não fala quem era Mateus, quem era João, de onde João vinha, o que é que ele fazia, o que é que ele comia. Não. Inicialmente fala do que ele estava fazendo. Ele estava pregando. Pregando o quê? Dizendo o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui, nesses 2 versos do capítulo 3 de Mateus, a gente vê a seguinte coisa: a mensagem, ela é mais importante do que o mensageiro. Por isso que o texto, ele retrata, ele dá um enfoque na mensagem do homem de Deus, do pregador, não no pregador. Aí, no verso 3 diz assim, ó: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Agora o texto vai discriminar quem é que estava pregando o arrependimento, quem que era a pessoa, mas primeiro é a mensagem, depois é quem está pregando. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O escritor do texto embasa de onde é profetizado a vinda desse pregador, tá? Aí ele faz menção a Isaías. O profeta Isaías profetizou a pregação de João Batista. Aí diz o seguinte no verso 4: usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Agora está falando do pregador, das características do pregador. Usava vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, ou seja, e toda a Judéia, e toda a circunvizinhança, e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Né? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vamos imaginar um pouquinho. Tá João Batista lá batizando, né? Batizando as pessoas que receberam a mensagem de arrependimento. E aí vieram os saduceus e os fariseus, que eram pessoas doutores da lei, escritores da lei, né? Fariseus e saduceus, eles eram movimentos religiosos da época, políticos, né? Os fariseus tinham uma crença muito parecida com o cristão, mas eles não eram cristãos, não tinha nenhuma afinidade, e os saduceus de igual modo. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, dentre outras coisas. E aí João, batizando os que se arrependiam, disse: olha, aos que resistiram ao arrependimento, aos que estavam lá só para ver, só para olhar, dizendo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, eles não se arrependiam porque eles não produziam frutos de arrependimento. Eles não conseguiam manifestar, eles não conseguiam transparecer, eles não conseguiam colocar nitidamente, através das atitudes, através do procedimento, eles não davam frutos que atraíssem o arrependimento. E aí ele diz: e não comeceis a dizer entre vós, ou seja, eles só iam lá para ver o que estava acontecendo e ficar comentando o quê? Temos por pai a Abraão, ou seja, se achando melhor. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aí João Batista dá mais uma sentença: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Esse machado é o indicador da vinda de Jesus. Esse machado sobre a raiz da árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Enquanto eles resistirem ao arrependimento, resistirem em dar frutos de arrependimento, Jesus, que é esse machado, né, que vai vir logo depois de João Batista, vai cortar e vai lançar ao fogo. Ou seja, dizendo assim: olha, eu batizo para arrependimento, mas vai vir outro que vai vir que não brinca, que é Jesus. Aí diz o seguinte no verso 11: eu vos batizo com água, tá vendo? Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha aí. Ele estava dizendo o seguinte: eu batizo para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, quem vai vir depois de João Batista? Jesus. Ele não brinca. Ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Quem que será batizado com o Espírito Santo? Os arrependidos, os que se entregaram, os que se batizaram, os que se consertaram, os que prepararam o caminho, endireitaram suas veredas. E disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vai batizar com o Espírito Santo e fogo aos que não se arrependeram. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu
E aí ele diz o seguinte, no verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Eu estou lendo o capítulo todo, mas o que me chamou a atenção foi essa fala do Senhor Jesus a João Batista. Porque João Batista o questionou. João Batista falou assim: olha, poxa, Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti. Às vezes você está aí, né, ou me ouvindo, e você diz assim: poxa, eu que preciso de ajuda. E eu estou aqui tentando ajudar uma pessoa. Eu falo agora com os senhores, as senhoras que estão passando problemas difíceis e muitas das vezes precisa de ajuda, precisa de um acolhimento, precisa de uma mensagem, precisa de uma palavra. E você, poxa, eu preciso de ajuda, mas o que mais aparece no meu caminho são pessoas para que eu possa ajudar. Eu acredito que foi o mesmo conflito de João Batista. Porque ele falou assim: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti. Já parou para pensar nisso? João batizava nas águas, né? Mas quem pregou arrependimento para João? Já parou para pensar? A Bíblia diz em Lucas que ele foi uma promessa. Ele foi predito por um anjo ao pai dele, ao sacerdote Zacarias. E a mãe dele, que era estéril, concebeu. A mãe dele é Isabel. E ela se ausentou 5 meses. E no 6º mês, o anjo apareceu para ela e disse o nome da criança, qual seria, e disse também o que essa criança seria. Seria o João Batista, que prepararia o caminho. E esse mesmo João disse: mas Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Olha só o que João falou para Jesus. Eu é que preciso. E às vezes a gente que está sempre evangelizando, falando de Jesus, procurando passar para as pessoas aquilo que Deus fez nas nossas vidas, a transformação, quem éramos e quem nos tornamos, trazendo esperança para as pessoas, trazendo conforto, consolo. E a gente também passa por isso. E ele diz aqui, ó, eu é que preciso. Isso aqui que me saltou aos olhos. E tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa. Jesus está falando comigo hoje: Gafarel, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pois é. Eu li o capítulo 3 todo, mas o que me saltou aos olhos
foi essa fala de Jesus. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Deixa. Ou seja, você que está trabalhando, você que está se dedicando, evangelizando, falando de Jesus, pregando, arrependei-vos, e às vezes você se pega assim, poxa, eu preciso de ajuda, e as pessoas, ao invés de me ajudarem, elas pedem ajuda a mim, e Jesus está falando, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Assim nos convém. Você vê que Jesus fala assim, nos convém. Ou seja, João Batista, eu estou contigo, porque assim nos convém, ou seja, é conveniente a nós cumprir toda a justiça. De que justiça Jesus está falando? Uma justiça terrena? A justiça, aquela justiça que você paga toma lá da cá, não. Ele está falando de uma justiça divina. Que excede em muito a justiça humana. Excede em muito, tá bom? E excede ao ponto de ver o que ninguém vê. A justiça divina é assim. Ela é o contrário da justiça desse mundo. Deus abençoe todos vocês. Desculpa qualquer coisa. E semana que vem estamos aqui. Se Deus quiser, se o nosso bom Deus quiser. Tá bom? Forte abraço. Curta, comente, compartilhe. Deixe seu comentário. Tá bom? Pastor Lira, é com o senhor, viu? Tchau, tchau. Depois disso tudo aí eu não tenho nem o que falar. É só encerrar. Parabéns, viu? Que Deus continue te usando. Deus continue te usando. Todas as quartas-feiras tem sido muito bom essa leitura, acompanhar essa leitura. Tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando também, tanto agora, no momento da live, da transmissão, como também os outros que pegam depois, né? Vocês que chegaram até aqui, o que vocês acham? O que vocês dizem? Escreve aí. Qual é a sua opinião? Eu amei, eu escrevo com as minhas palavras, amei essa leitura. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.